Mas dia agitado no futebol brasileiro, afinal o ex-treinador de um gigante do Corinthians assumiu o Flamengo, briga boa entre gigantes, e teve a saideira dele do Corinthians, e ele foi perguntado hoje na apresentação no Flamengo. A primeira pergunta foi oficial, foi do próprio clube, da própria TV Fla. Vamos ver o que ele disse sobre a saída dele do Corinthians. Mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu conheço a verdade. Só eu conheço mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil. Um ano, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não. E por isso assinamos um ano de contrato. Não 2, não 3, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra e prova disso é que eu 2 dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu 2 dias antes fiz essa declaração, porque de facto na minha cabeça era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria de que tudo o que anda um pai a dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. Não fiquei a dever nada a ninguém. Só, única e exclusivamente, à minha família. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano, ele sentiu como uma traição e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né? Ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta. Está claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Que isso? A repórter, nossa colega da Bandeirantes, fez a pergunta. Havia a orientação para que não fossem feitas perguntas sobre esse assunto, que era só a explicação do Vitor Pereira. Mas ela resolveu fazer. E é uma entrevista coletiva. E aí foi esse silêncio, né? É o papel do repórter. Repórteres são pessoas que perguntam, até onde eu sei. É isso. Mas ficou um silêncio. O Marcos Braz falou que não ia mais tocar nesse assunto. E a pergunta foi absolutamente pertinente, Fábio. Avisou o Corinthians ou não? Não deixaram responder. Sim. Ele também não foi a público falar, não, eu quero responder. E a gente está aqui há tanto tempo, há tantas semanas, falando, pô, esse dia que o Vitor Pereira vier a público, vai ter essa pergunta, ele vai ter que explicar a história da doença da família. Sim. Foi uma boa explicação ou não? Então vamos começar pelo Corinthians. O Vitor, ele fala que não deve nada a ninguém. Ele tem uma dívida eterna com o torcedor corintiano, na minha opinião. Porque uma dívida negativa. Porque ele contou uma grande mentira para se desvencilhar, não de um contrato, mas de uma proposta do Corinthians. Ele não soube argumentar que não queria mais ficar. Não sei o motivo, se era realmente o projeto Corinthians ou se era realmente, né, um problema familiar. Mas a explicação que ele dá, e as palavras são dele, é que isso ficou claro, ficou exposto durante muito tempo, é que ele não iria aceitar trabalhar em nenhum clube do Brasil, que ele não iria aceitar nenhum projeto, que o primeiro pensamento dele era voltar para Portugal para resolver uma questão familiar, um problema de saúde. Eu estou pensando aqui na palavra que você falou, mentira. Isso. Né? Entra na categoria mentira,
no sentido em que ele falou que não poderia ficar no Brasil e acaba voltando. Sim, é Eu isso. estava pensando se era um exagero da sua parte, mentira, mas acabou sendo uma mentira. Então, assim, e não é da minha parte, né, Edu? Eu tô falando pelo lado do Corinthians, né? Depois, se a gente tiver um tempo, a gente vai olhar pelo lado do Flamengo também. Porque, olha então, na nossa tela só... lá, eu falei que iria embora, não houve mentira. Ele disse que não houve. Mas está gravado, né? É isso, é. Assim, as palavras que ele coloca na coletiva do Corinthians não são as que ele usou agora nessa apresentação do Flamengo, né? Mas assim, não é o meu sentimento, né? Eu tô aqui como um ex-atleta do Corinthians e Flamengo e hoje como um comentarista. São as palavras, o sentimento de mais de 25 milhões de corintianos espalhados pelo Brasil, né? Então essa dívida ele vai pagar a hora que ele encontrar com um torcedor corintiano na rua, a hora que ele vier a enfrentar o Corinthians em algum momento. Essa é a dívida que ele tem com relação ao Corinthians. A instituição, a gente não pode esquecer a entrevista que o Duílio deu, né? Quando foi perguntado sobre isso, ele teve que ser exposto, teve que argumentar com relação a tudo que aconteceu, e você via realmente a amargura nas palavras, né? Era um ser humano, presidente de uma instituição gigante como o do Corinthians, se sentindo enganado, né? E ele passou muito isso, que ele foi enganado por um profissional. Então, essa dívida com o Corinthians, ele vai ter. Com relação ao Corinthians, uma dívida eterna, o corintiano sempre vai olhar para o Vitor Pereira como um mentiroso, né? E eu, pelo meu lado corintiano, Edu, eu fico também com esse sentimento. De olhar para ele e falar, bom, eu acredito nele até a página 2. Eu acho que tem vários aspectos dessa situação. Primeiro, eu acredito nele que não tinha proposta quando ele foi embora do Corinthians. O Renato Rodrigues trabalhou lá, que é excelente comentarista de futebol, conhece pessoas do clube. Do Corinthians. Publicou no Instagram, dizendo que o Vitor Pereira pediu uma reformulação de elenco do Duílio, e o Duílio falou que não haveria. Quando a gente vê o tipo de jogo que ele foi obrigado a fazer, o tipo de jogo que ele queria fazer, quando ele chega e dá a entrevista, e as características dos jogadores do Corinthians, dá para entender por que ele queria a reformulação, porque ele quer um time com outra característica. Então, para mim está muito claro que a razão de ele ter ido embora tem muito a ver com o fato de ele achar que não tem como competir no nível que ele deseja, contra, por exemplo, o Flamengo, que tem um elenco de outro nível. Mas nisso falado isso, né? Oi? Ele poderia ter falado isso. Então, eu acho que se ele falasse isso, não seria muito ético com os jogadores do Corinthians, tá? Por outro lado, assim, quando ele cita a questão familiar, dá a impressão de que ele tem que ficar em Portugal e que ele não aceitaria nenhum emprego do Manchester City. Ou do sonhado Barcelona. Ou do Barcelona, como ele disse lá atrás, porque ele precisava ajudar. Eu passei por isso, Edu, assim, só para dar um exemplo, eu passei por isso, né? Eu tinha contrato no Flamengo em 2009. Eu tinha um contrato até final do ano. Então, assim, eu em 2008 quis encerrar minha carreira. E aí o Kleber Leite, o Márcio Braga me convenceram a ficar mais um pouco, né? E eu mostrei para eles que seria complicado eu ficar até o final do ano, mas vamos levando. Quando tem o Carioca, eu só quero dar esse exemplo. Eu tinha um contrato em vigência, eu era capitão do Flamengo, super respeitado pelo torcedor, pela imprensa, pelos jogadores, enfim. Era quase que intocável no Flamengo e era mesmo. Quem viveu aquela época sabe disso. Era mesmo. O argumento que eu usei para encerrar minha carreira foi um argumento familiar. Tá. Eu falei que eu tinha muita saudade dos meus filhos, estava com muita saudade. O Flamengo concentrava demais, né? Não viajava, mas concentrava demais pelo Rio de Janeiro, pela personalidade dos jogadores, enfim. E quando eu falo, então assim, quando eu anuncio que eu vou, quando eu anuncio que eu vou parar, tem um choque. Quando eu falo que é por causa dos meus filhos, tem um bloqueio. Porque com família ninguém mais mexe, William. É isso que é muito pesado pra mim e eu peso a mão em cima dele. Mas você não voltou atrás. É isso que eu tô falando. Então, assim, quando o torcedor do Flamengo, se em algum momento vier me questionar, eu queria que vocês se colocassem no lugar naquele momento. O que aconteceria se eu falasse pro torcedor do Flamengo que eu tava encerrando a minha carreira ou saindo do Flamengo por saudade dos meus filhos, que esse era o único motivo, e depois de 10, 15 dias eu voltasse pro Corinthians, que era a minha casa também, onde eu fui muito feliz. Então é isso. Quando você coloca a família em primeiro lugar, ou em um motivo, né? Você cala os outros. É mais fácil, né? Não é mais fácil, você cala, Edu. Porque quando o Vitor ele fala que não vai ficar por um problema familiar,
Ele cala o torcedor, ele cala o dirigente, ele cala o jornalista, É porque nesse é um sentido que eu digo que é mais fácil. Porque é um porque não vai argumento muito ter, forte. Não tem réplica. Não tem réplica. Porque Não você fala tem assim, réplica. eu não quero mais trabalhar no Corinthians. Isso. A réplica Ele poderia tinha que ser homem. Não, você pode ficar, vamos conversar. Exatamente. Porque se ele... Então, mas se ele... É isso. Se ele fala, não, eu não vou ficar porque eu não me convenço com o projeto, eu preciso de reforços, o meu ambiente do dia a dia não é tão bom, ele poderia ser questionado com relação a isso. Só que ele usou o argumento, um argumento que você não consegue combater. É por isso que eu acho que é tão pesado. E quando ele, da boca dele, as palavras dele, ele fala que ele não vai aceitar trabalhar em nenhum clube, em nenhum projeto, que se fosse para ele continuar, ele continuaria no Corinthians, eu acho que isso tem um peso muito grande e é por isso que, com certeza absoluta, o torcedor do Flamengo não liga, a gente vai exaltar o Vitor Pereira e o Flamengo se o Flamengo vier ter conquistas, isso a gente torce muito, eu também, com o meu lado flamenguista, torço muito para o Flamengo tenha muito sucesso, mas o torcedor do Corinthians nunca vai perdoar o Vitor Pereira. Isso com certeza.